Muito boa noite a todos nesta sexta-feira, mais um bate-papo com a Varenga. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado de hoje. Hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário na era digital. Ele acabou de entrar. Vamos chamar aqui essa feira. Entretanto, vamos encontrar ele aqui no computador. Beleza. Alô? Vamos ver aqui se eu acho ele agora. Vamos lá? Tudo bem? Espera aí, beleza. Acabei de te achar. Beleza. Encontrar ele aqui Muito bem, Moto. Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Boa tarde. Muito Estou te ouvindo perfeitamente de você. Tudo bem, tudo ótimo. Tá calor aí? Coisa boa. Te falar que eu não sei. Eu estava viajando, acabei de chegar em Belo Horizonte. Como eu te disse, eu estava com. Enfim, meu voo atrasou 1h35 mais ou menos. Ficou apertado de eu voltar para casa. Resultado, estou aqui no aeroporto ainda. Então, não sei. Ah, Não sei se muito Belo bem, Horizonte está mais muito quente. bem. Mas Brasília estava um calorzinho agradável. Rapaz. Então vamos Tava lá, bom. porque eu quero saber um pouco de você, um pouco da sua história. Vamos Vambora. lá, gente, nessa sexta-feira, o bate-papo é com bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito Milton Campos. Ele tem mestrado em Direito Empresarial Europeu na Universidade London, na Suécia. Concluiu o programa MBA na Escola de Negócios de São Paulo. Trabalha na XP Realty do Brasil e hoje lidera a operação como seu Country Manager. Então vamos receber essa fera aí, indicada pela Kátia. Kátia que te indicou, Coisa uma querida boa. Kátia, eu gosto muito dela. Ô Mota, então fala um pouco de você, cara. Fala um pouco de você aí, da onde você é do Brasil e como que a XP te achou, ou você que achou a XP. Conta um pouco desse namoro aí entre você e o... Namoro não, né? Vamos lá. São casados porque já tem algum Casados há tempo já 3 juntos, né? anos e meio, Eita, quase. é casado já. Fica à É, pois vontade, é. Mota. Fica à Já tem um vontade, cara. tempinho. Muito obrigado, Varenga. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, por estarem aqui para nos ouvir, para participar aqui do nosso bate-papo. Do nosso Boa. bate-papo. Bom, vamos lá. Eu sou mineiro pra caramba. Vai todo mundo perceber pelo meu sotaque aqui com tranquilidade. É, eu falo, enfim, vai ter pelo menos 3 do AI aqui nessa live, sem sombra de dúvida. Enfim, o que aconteceu comigo foi a minha história no mercado imobiliário, ela aconteceu por acaso. Ela veio como consequência dos meus estudos. Depois que eu me formei em Direito, eu saí do Brasil, e aí eu fui estudar na Suécia, o Direito Empresarial. Gostei bastante, voltei para o Brasil, fiz um MBA, e aí sim eu estava mais qualificado para poder aceitar uma posição de liderança, enfim, uma posição numa companhia que estava abrindo aqui no Brasil. O que acontece? Na verdade, foi meu primeiro emprego de gente grande, eu gosto de dizer. Fui professor por muitos anos, fui professor de inglês, fui professor de francês, fiquei traduzindo um monte de seriado para Netflix, aí tem gente que já assistiu coisa na Netflix com a minha tradução e nem sabe, que foi o que pagou minhas contas durante o mestrado, enfim. Trabalhei muito com idiomas, trabalhei muito como professor. E aí, depois do meu longo período de estudos, né, de faculdade, de mestrado, de MBA e tudo mais, aí eu estava muito mais qualificado para aceitar uma posição de liderança numa companhia e acabou que calhou que a XP, que é uma empresa listada na Bolsa nos Estados Unidos, uma empresa que está na Nasdaq já há alguns bons anos, estava querendo abrir a sua operação aqui no Brasil e estava buscando pessoas que tinham ali conhecimentos, tanto conhecimentos em direito, quanto conhecimentos em negócio, porque estava no momento da fundação da companhia, então estava aqui desde o começo, desde quando a gente incorporou a XP no Brasil, montou as nossas filiais, fez os escritórios funcionando, tudo. A gente fez tudo funcionar e eu já estava aqui nesse começo. Então foi importante do ponto de vista ali de supervisão na parte do direito, na parte de negócios. E claro, como empresa dos Estados Unidos, eu participava de todas as conversas para garantir que todo mundo entendia o que estava acontecendo ali por causa do meu conhecimento em inglês. Enfim, foram mais de 10 anos trabalhando com língua inglesa, então eu falo bem.
Ah, então, participei dessas reuniões todas no começo, na fundação. Calhou que foi uma empresa do mercado imobiliário e calhou que eu me apaixonei por esse mercado. Que Mas poderia, na prática, quando eu estava fazendo meu MBA, quando eu estava procurando esse tipo de oportunidade, poderia ter sido em outros mercados também, sabe? Então, acho que eu dei muita sorte de cair num mercado que é no mercado de pessoas, um mercado de corretores, de corretoras, um mercado de sonhos, de pessoas querendo ali fazer suas transações, buscar seus lares, seja por, enfim, uma melhoria de vida, seja porque está casando, porque está separando, porque vem um filhinho, porque vem mais um filhinho. Sempre tem um sonho, sempre tem alguma coisa por trás de uma transação imobiliária. Então, fazer parte dessa indústria, fazer parte, ajudar as pessoas a mediarem essas transações imobiliárias é um privilégio sem tamanho. Eu sou muito feliz no mercado imobiliário. muito bacana, cara. Ô, Marco, alguém já te falou que você parece um pouco, faz lembrar, né? Falando de professor, o professor da Diga, Casa de Papel. falou. Já escutei isso algumas vezes. Ô, É engraçado. Até parece, cara, no faz lembrar, carnaval né? aqui em Belo Horizonte já me falaram isso. Tipo, você parece o professor da Casa de Papel. Já escutei isso antes. Minha namorada já me Mas falou vamos isso lá. também. Ixi, enfim. Vamos lá, gente. Hoje o bate-papo, hoje vamos falar sobre a expansão da XP Realty e vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário na era digital. Porque Vamos. cada ano que passa temos novidades e a gente tem que acompanhar, né, Moto? Então, eu chamei esse Sem fera dúvida. aqui para a gente dar, assim, trazer alguns insights para a gente pegar, para a gente entender que daqui para frente o negócio é mais digital do que nunca, né? Hoje eu Com vi certeza. um shortzinho, cara, Hum. falando sobre há muito tempo atrás um diretor de uma fábrica de pneu, ele tinha Ah, sonhado, o filho dele que sonhou, falou assim: pai, o que será de nós daqui a 50 anos? Aí o pai falou assim: não, não se preocupa, você tem uma fábrica de pneu. Eu falei: não, pai, você não está sim. entendendo. Daqui a 50 anos vai ter carro voador. Aí, cara, aquilo ali eu peguei e falei: cara, e é verdade, no mercado imobiliário agora, né? Sim, sem dúvida. E, então, assim, o Instagram ajudou? Ajuda. O Facebook Ajuda. ajuda? Ajuda. O YouTube, por aí vai. E o que está por fim, né? Tem uma moça que eu entrevistei ela, adoro, a Maria que postei hoje. A Ah, Maria legal. participou de uma feira, Maria Brandão, participou Aham. de uma feira e de lá ela me ligou, falou: Luiz, aqui já tem aquele óculos 3D que O você óculos de realidade consegue entrar aumentada. dentro da casa. Eu, caramba, já. Então, ô Mota, queremos entender como é que vai ser daqui uns 10, 20, 30 anos. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer uma introduçãozinha antes das perguntas. Deixa eu só dar um oi aqui, essa turma aqui. Sandro, muito boa noite. O Edson Alexandre, boa noite. Lindo Cristo, minha esposa entrou. A Rio Imobiliária, Júlia, muito boa noite. A Clara, Peterson, Júlia de novo. O André. Então vamos lá, gente. Coisa boa. Peraí. Então vamos lá. Sobre a expansão da XP Realty e o mercado imobiliário na era digital. Através da revolução digital, foi possível mudar alguns paradigmas em vários setores da economia. E, Sim, consequentemente, também mudou a forma de vender, comprar bem de alto valor como o mercado imobiliário. sim. Por exemplo, imóveis, aviões e helicópteros que eu vendo. Antigamente, quando não existia internet, o que eu fazia? Colocava uma pastinha na mão, não. Ia na gráfica, mandava imprimir umas 10 fotos, 10 aviões, colocava numa pastinha, pegava o único carro que tinha, era um Fiat Uno, uma variante, uma Kombi, e a gente ia fazendo e fazendo, a tentar vender os aviões ou vender os Nossa, helicópteros. Era difícil. Hoje faço não, hoje ideia. tem o WhatsApp do cara, a gente já manda, ou manda pro celular dele, ou manda pro e-mail da fazenda. Então, assim, melhorou bastante. Então, para acompanhar o Bom,
impulso do desenvolvimento das pequenas e grandes cidades, o segmento de imóveis acabou tendo que se moldar para manter uma Uhum. linha de crescimento junto à tecnologia. E isso Certo. acontece em quase todos os segmentos existentes, inclusive o nosso. Ó, quem acabou de Sim. entrar. Kátia, muito boa noite, Kátia. Então, Boa noite. quer um exemplo? Ó, hoje é muito fácil uma pessoa buscar empreendimento para investir em qualquer lugar do mundo. Com Então, certeza. quem me acompanha nas redes sociais viu que no início dessa semana eu estou com 3 apartamentos em Tóquio. Mota, Ah, que legal. aonde você, vamos lá, uns 10 anos atrás, alguém que você conhece vende imóveis em Tóquio? Não tem. É, não, assim, é difícil. Hoje Até é hoje. impossível. É É, impossível, né? Fora as parcerias, que não tinha como, cara. Lembra que era interurbano e era caro demais. Hoje não. com Hoje certeza. eu com meu parceiro lá em Tóquio, cara, a gente fica mais 2 horas no telefone. E antigamente, que era por É, impulso, cartão, lembra? não, ligação para Tóquio, você tá doido. Cada ligação da zero é um salário Era. mínimo. Então É, vamos lá. tem a menor condição. Mas você sabe quais são as tendências, novidades do mercado imobiliário na área digital. É o que vamos descobrir aqui nessa live com o Marco Mota, essa fera aí. Vamos falar um pouco, antes de entrar num próprio tema, fala um Sim, pouco aqui para os nossos seguidores que não conhecem, como que está a XP aqui no Brasil, que anda crescendo a cada dia. Fala um pouco tá. sobre a XP, quanto tempo tem, por aí vai. Deixa eu te pedir uma gentileza antes, porque eu te falei que eu tive um atraso no avião, nananã, e aí eu arrumei um cantinho aqui no aeroporto. Só que de repente alguém começou a cantar, parece aqui. Você Então, se tá de tiver ruído sacanagem. de fundo, Tá. por favor, me avisa, porque eu tô conseguindo escutar, mas eu não sei se você tá. Então me Tá sim. avisa se Tá for o caso, normal, tá normal. Tá normal. sem ruído de fundo. Não, tá de boa. Nem Então parece. tá bom. Tá de boa. Qualquer coisa me avisa que eu saio correndo. Eu vou para outro lugar aqui Posso para a gente poder ficar de boa continuar. aí, pode ficar de boa. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Falando um pouquinho, antes da gente entrar na XP, só um comentário que eu queria fazer sobre a sua introdução, muito boa por sinal, é que quando a gente pensa em como o mercado imobiliário era e como o mercado imobiliário é hoje, muitas vezes se fala, né, depois da revolução da TI, né, revolução anos 90, até começo dos anos 2000 e tal, a revolução da internet, muito se fala sobre velocidade, a velocidade que a gente dissemina informações, que as coisas acontecem e tudo mais. Eu gosto muito da palavra, e aí a minha palavra preferida, ela é comodidade. Para mim, o mais diferente, ou traz mais conforto para o nosso cliente hoje, tanto no mercado imobiliário, quanto se a gente for pensar, por exemplo, no cliente do transporte por aplicativo, por exemplo, é a comodidade. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando a gente queria comprar um apartamento, a gente ia nos classificados, no jornal, e aí se fosse um imóvel de altíssimo padrão, tinha uma foto, tinha duas, era um horror. Aí a gente ligava para o corretor passava mais informações, é uma cobertura, não sei onde, com 4 quartos e sala ampla. E aí isso podia ou não bater com o que a gente criava na nossa imagem mental, com o nosso sonho. O que nós queríamos era, assim, era na sorte. Tanto que nessa época, o corretor de imóveis, ele fazia uma média de 10 visitas para fechar uma venda. Era. Hoje É não. difícil. Hoje, quando a gente entra num portal, os anúncios que são os anúncios bem feitos, que tem precificação correta, endereço completo, fotos profissionais, esses anúncios a gente já sabe de tudo. Então, o cliente, quando ele chega lá, ele entra no portal, ele sabe o endereço, ele já abriu o Google Maps, entrou naquele endereço, viu o que tem naquela rua, já pesquisou o bairro, sabe se tem escola, se não tem, se tem padaria, se é roteiro de carnaval, sabe de tudo. Se tem casa noturna, bar, barulho afetado, sabe de tudo. E aí, quando ele entra em contato com o corretor, e aí por isso ele entra menos em contato com o corretor, mas quando ele entra, ele já é um cliente mais qualificado. Ele é um cliente que já tem um pouco mais de certeza de que aquele imóvel corresponde aos sonhos ali, à vontade do cliente. Muito bem. Hoje, a média é de que quando o corretor, para fechar uma venda, o corretor atenda 3 visitas. Então, caiu de 10 para 3 com essa mudança. Na prática, é um processo muito mais cômodo para todas as pessoas.
E aí, quando eu digo de comodidade, que eu falei de transporte, por exemplo, pensa no que o táxi fazia e no que o Uber faz. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que antigamente a gente precisava, faça chuva, faça sol, ficar lá fora, batendo o dedão, torcendo para o taxista parar para você, para te levar do ponto A até o ponto B, Era. sem saber quanto ia custar aquela corrida, sem saber o trajeto, sem saber quantas viagens aquele motorista, aquela motorista já fez. Pelo Uber, não. Pelo Uber você sabe o trajeto, você sabe quantas viagens o motorista, a motorista já fez, sabe que horas o cara vai chegar, que horas você vai chegar no seu destino ali, porque isso também é, né, uma previsão ali, tá, com base no aplicativo do Waze, que é o mapa deles, sabe o valor, sabe tudo. Então é muito mais cômodo para a jornada do cliente do que antes. Então, quando a gente fala sobre velocidade, eu gosto sempre de falar da comodidade que veio com essa revolução da TI. Falando em comodidade, a gente tem um modelo que é o modelo da XP. Como que funciona a XP em essência? A XP é uma imobiliária, um modelo 100% digital, que nasceu nos Estados Unidos em 2009, ou seja, já nasceu pós-internet, mas nasceu em época de Orkut, né? Vai saber como é que o cara funda uma companhia 100% digital em 2009. A XP nunca teve um escritório físico em nenhum lugar do mundo, salvo em Dubai, porque é obrigatório por lei. Então, em Dubai, existe uma salinha da XP, em nenhum outro dos 23 países onde a XP opera, Caramba. há um único escritório, nem nos Estados Unidos, onde há sede. Hoje já são 90 mil corretores ao redor do mundo. É uma empresa listada na Nasdaq, portanto, finanças absolutamente abertas, nenhum dólar de dívida, nenhum real de dívida, uma empresa solvente em tudo, com um valor de mercado ali por volta dos seus 2 bilhões de dólares, já é uma empresa consolidada que vende em VGV mais de bilhão de dólares por trimestre. Então é muito, Muito, é é muito. muito que a empresa faz ao redor do mundo com esses 90 mil, corretores. Aí o que aconteceu? Chegou ali em 2017, 2018, mais ou menos, a XP decidiu se internacionalizar. Começou por Canadá, Reino Unido, depois até Austrália. Aí veio uma primeira onda de países internacionais, Portugal, México, Índia, enfim. E chegou a operação do Brasil, que foi meio que na segunda onda de expansão da XP. Nós começamos a nossa operação no Brasil em março de 2021. E aqui estamos 3 anos e meio depois. Tivemos, claro, enfim, altos e baixos desse processo, como é normal da implantação de um modelo disruptivo, de um modelo 100% digital. E hoje, esse ano, eu consigo dizer com tranquilidade que nós temos a melhor XP que nós já tivemos aqui no Brasil, com um modelo extremamente atrativo para o corretor. Aqui na XP, hoje o corretor consegue começar a receber uma comissão de mais de 70% e consegue chegar até ali 95% mais ou menos com base na sua produtividade. Tudo isso com o apoio de profissionais ali para poder ajudar no dia a dia, na parte de contratos, na parte de transações, com um escritório de advocacia por trás para poder tirar eventuais dúvidas, garantir o risco de qualquer transação, ajudar num contrato, enfim. Sem precisar se preocupar com marketing de portais, porque a XP hoje faz a publicidade de todos os imóveis, de todos os nossos corretores, em 43 portais, em 37 países. Aqui no Brasil, nós fazemos os 5 maiores, no Zap, Vivo, OLX, Imóvel Web e Chaves na Mão. Em todos, a XP está lá com todos os nossos imóveis e os nossos corretores. Hoje nós temos anúncios no Meta Ads também para os nossos corretores, ou seja, na prática nós oferecemos para os corretores um modelo de imobiliária, só que onde ele consegue trabalhar sozinho, ser o próprio dono ali da própria imobiliária, a própria dona da própria imobiliária, num modelo em que você é o seu próprio chefe, com comissões que começam em 70%, ou seja, muito acima do que o mercado costuma pagar em termos de divisão de comissões, e sem a menor preocupação de back-office. Sem se preocupar com o boleto de portal, sem se preocupar com, enfim, com como que vai bolar o contrato, se aquele imóvel pode ou não pode ser transacionado, enfim. Essa é a proposta da XP, é assim que a gente está hoje aqui no Brasil. Hoje nós estamos abertos em 16 estados mais do Distrito Federal, é todo o Sul, todo o Sudeste, a esmagadora maior parte do Nordeste e a maior parte do Centro-Oeste também. Só na região Norte do Brasil que nós não estamos abertos. Alguns estados do Nordeste, Mato Grosso do Sul e região Norte. Então é assim que a gente tem se expandido, tem sido um privilégio enorme
Aqui nessa live tem um monte de corretor da XP, eu morro de orgulho deles. Morro de orgulho das pessoas com quem eu trabalho. Aprendo pra caramba com profissionais de altíssima qualidade, igual as pessoas que estão aqui hoje. É uma delícia. É maravilhoso estar à frente da XP e Muito trabalhar bacana. com essas pessoas nesse mercado. Deixa eu ler um comentário aqui da Kátia. A XP é sensacional. É o nosso Mister Simpatia da XP. Peraí que já subiu aqui, peraí. Ai, a Kátia é um amorzinho de pessoa, cara. É o A nosso Mister Kátia me Simpatia chama da de Mister XP. Simpatia, eu acho lindo. E um dos grandes motivos por melhorar em muito a XP do Brasil. Tudo excelente. Muito boa Coisa noite, boa. Michele. Michele Corretora, muito boa noite. Juliana Moraes, boa noite. Caio, muito boa noite. Então você já deu uma pincelada aí sobre a XP. Vamos falar um pouco agora da era digital. Fala pra gente aí um pouco do mercado imobiliário do passado, como é que era. Faz lembrar aí para as pessoas dar mais valor no tempo de hoje. Muito boa noite. Me fez lembrar o seguinte: Ah, quando eu nem sonhava ser corretor, tinha um corretor, uma imobiliária. Desculpa, estou mentindo. Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. E no certo, final da minha rua tinha um senhor, certo. se chamava Seu Ramos, não era nem imobiliário naquela época, tá? Estamos falando de 30 anos atrás. Ele tinha colocado uma placa feito de tinta corretor de imóveis. E aquilo me chamou atenção. Pô, eu era garoto, cara. Eu tinha o quê? Porra, tinha 16, 15 anos. Que legal. Então eu falei, cara, o que é isso aí? Corretor de imóveis. Aí o que me surpreendeu mais, que eu cheguei pela manhã, me entendeu super bem. Hoje ele é falecido, né? A mesa dele tinha uma porrada de jornal. Jornal Tribuna, Aham. Jornal A Gazeta, Folha de São Paulo, Folha de sei das quantas. E sempre aquelas páginas de classificados. Eu falei, mas Sim, você faz o quê, cara? Eu vendo imóveis, compro imóveis, revendo imóveis, eu reformo. Cara, um cara de 15 anos, 16 anos, naquela época, para mim, eu estava falando, estava boiando. E hoje, sim, eu entendo um pouco do mercado do passado, como que aqueles corretores sofriam. Hoje não, cara. Hoje está com a faca e queijo na mão. Eu tive em é. Vitória 3 anos atrás e eu fui pegar o jornal e dar uma lida lá nos classificados daquela época. Certo. Cara, tem o quê? 4, 5 casas para vender no classificados. Falei, cara, como Caramba. que mudou, meu? Como que mudou? É, Mas fala aí, sem sombra de dúvida. É, assim, primeiro que eu acho complementa que aí. você é muito mais qualificado do que eu, 30 É, anos, bicho, no mercado imobiliário, que é isso? Pra falar como que era mas aí o mercado era. imobiliário Eu antigamente. sou novo É. de corretor, tá, Mota? Ah, é? É, só tenho um aninho só, cara. Só tenho um ano de crédito. Caramba, que isso, É, que legal, que coisa boa. Depois você sou me conta da sua bebezinho, cara. experiência, então. Como é que você tem sentido o mercado, como é que é para você. Mas, enfim, Muito falando um pouquinho sobre como desafiador, que cara. é. É, vamos lá, É vamos lá. bem desafiador, concordo Nossa, plenamente. Ah, já falamos um pouquinho sobre esse processo de venda, como que era, do classificado e tudo mais, e como isso diminuiu de 10 visitas para o corretor para 3 visitas hoje para fechar um negócio. Outros pontos que eu acho que são importantes a gente levar em consideração hoje, especificamente. Quando eu digo hoje, especificamente, eu digo o mercado imobiliário, nos ciclos dele, ele teve uma queda muito grande, especialmente nos Estados Unidos, né? Isso acaba puxando o mundo. 2008, mais ou menos, teve aquela quebra toda, depois teve um boom muito grande, depois teve mais uma crise ali lá para o ano de 2017, mais ou menos, durante a pandemia bombou, especialmente mercados de médio para alto padrão, porque as pessoas descobriram que elas não gostavam da casa delas, quando elas precisavam passar mais tempo em casa, por causa da pandemia. E aí o mercado imobiliário bombou de novo, depois teve ali mais uma recessãozinha. Mas aí, nesses ciclos todos, o que a gente pode perceber, especialmente em 2017 para frente? Primeiro ponto importante é o valor do lead. Na época da pandemia, especialmente, lead era a rodo e era barato, muito barato. O custo de aquisição de cliente, o custo do lead que o corretor tinha, e aí é legal a gente falar que a estatística de vendas do corretor por lead de portal, ela é em torno de 0,5%, ou seja, 200 leads para uma venda. Ele era um lead muito barato na época da pandemia. Chovia lead para o corretor tinha trabalho pra caramba. Hoje não é assim mais.
Hoje o lead ele custa cada vez mais caro. O lead em Manhattan hoje, nos Estados Unidos, ele está $1.800 por lead. Agora você pensa no valor que precisa ser esse imóvel, no valor que precisa ser essa venda para justificar um custo de aquisição de cliente de $1.800. É insano. Os portais brasileiros estão muito caros. Está cada vez mais difícil de se conseguir leads. Ou seja, o corretor precisa de uma qualificação e de uma... Como é que eu posso dizer? O corretor precisa ficar mais nichado, mais competente naquilo que ele faz, dentro do que o Google não oferece para o cliente, para que ele não desperdice esse lead, que é um lead caro. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando o cliente entra, ele navega no portal e ele entra no imóvel, ele vai entrar no Google e ele vai saber de tudo. Ele vai saber do condomínio, quantos anos tem no imóvel, ele vai saber se, sabe, como é que é a rua, ele vai saber de tudo. O que ele não sabe, que é o que o corretor precisa saber? Ele não sabe se o condomínio tem fundo de, sei lá, se tem um fundo financeiro porque precisa reformar a fachada. Ele não sabe se tem uma expectativa de troca de um encanamento, de alguma coisa cara, que vai elevar muito o valor da tarifa do condomínio para o futuro condômino. Isso daí o Google não sabe dizer. Quem sabe dizer é o corretor. E o corretor precisa se qualificar para esse tipo de pergunta que o cliente não descobre sozinho. Se ali é perigoso para caminhar depois de determinado horário, se ali tem uma escola específica para os filhos enfim, do seu cliente, da sua cliente, poderem estudar numa escola de qualidade, ou como que funciona, como que é andar com criança ali na parte da manhã. Todas essas coisas que não estão no Google são as coisas que os corretores têm obrigação de saber hoje para não serem obsoletos. Porque o corretor que chega no imóvel e olha e fala, esta é a cozinha, ele é um corretor de 30 anos atrás. Primeiro porque é uma afirmação óbvia, não é um corretor de imóveis, é um mostrador de imóveis. Uma pessoa que entrou e falou, esta é a cozinha, é uma pessoa que não tem o senso do óbvio. É óbvio que aquilo é a cozinha. Se é um espaço de cozinha, se tem uma privada, é óbvio que é um banheiro. Não preciso do corretor para me falar, este é o banheiro. Agradeço muito, fico comovido com a gentileza, mas eu sei que o lugar da privada e do chuveiro é o banheiro. Essas informações que não estão no Google são as informações que os corretores têm obrigação de saber para que eles se capacitem, enfim, para que eles não desperdicem esse lead cada vez mais caro. Dito isso, quero trazer um ponto importante aqui para todos que me ouvem, para você também que está no mercado imobiliário há relativamente pouco tempo, que é nenhum país da face da Terra, nenhum mercado da face da Terra retirou a figura do corretor de imóveis. Não existe melhor ciência, não existe, enfim, mercado mais avançado que o nosso, não tem nos Estados Unidos, não tem em países da Europa. Todos os lugares, todo lugar, a transação imobiliária ela é mediada por um corretor, por uma corretora de imóveis. Toda tentativa de remover o corretor de imóveis a fim de diminuir custo, porque isso foi uma tendência por um tempo, né? A gente colocou o Airbnb, a gente colocou o Uber e tal, para poder tirar o intermediário e baratear para o consumidor final. Isso é uma tendência. Aqui no Brasil a gente tentou fazer a mesma coisa, mas não funciona. E por que não funciona? Porque o corretor de imóveis faz mais do que o Google. O corretor de imóveis sabe mais que o Google. O corretor de imóveis é a pessoa que vai te dizer se aquele piso vai precisar de reforma daqui a pouco. O corretor de imóveis é quem vai poder te dizer se a fachada do condomínio vai durar, se não vai, se o imóvel vai se valorizar, se não vai. O Google não vai te responder isso. Então, você, corretor, você que nos acompanha, você que está nos vendo, não tenha medo de tecnologia, não tenha medo do futuro. Você não vai desaparecer. Você vai precisar se qualificar, claro, para usar ferramentas de tecnologia a seu favor, para ser um corretor, uma corretora melhor e prover um serviço melhor para os seus clientes. Muito bem, espetacular. Deixa eu só complementar aqui quando você falou que no planeta todo o imóvel tem que passar pela mão do corretor de imóveis. Perfeitamente. Tem um amigo meu aqui da minha cidade que passou uma semana na Coreia do Norte. Aí, pronto, aí nós saímos, vamos tomar café. Aí eu não sei, cara, aí eu vou saber. Aí falei, cara, me conta lá como é que é. Ele é corretor de imóveis também, né? Falei, Luiz, coisa mais louca, cara. Falei, como é que funciona lá? Existe corretor? Existe
imobiliária. Eu falei, que isso, Luiz, tá louco? Você sabe quem é o corretor lá? Quem é a imobiliária? É o ditador. Mas como assim, cara? Mentira. Tô te falando, é assim, ó. Caramba. Olha a aula, hein? Olha a aula que Não. eu aprendi, vou te passar. Isso já vem Ah, de geração em geração, tá? Lá da época, lá do bisavô dele, lá o imperador, não sei das quantas. É assim, naquela época do imperialismo, lá na época do tataravô dele, você tinha uma família, vamos lá, de 6, 7 pessoas, sim. você falava com esse cara, lá com o imperador, lá o rei lá, e falava, então beleza, ô Mota, eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, mas é meu. Mas como assim? Você não pode vender. Você tem 6 filhos, então vamos lá, provavelmente 6 gerações. 6 gerações mais 6 gerações, porque seus filhos vai ter outros filhos. Por aí. Ou seja, você assina um contrato que aquela terra não é sua, seus descendentes podem morar lá e também não podem vender. Resumindo, aquele imóvel lá é do lado do ditador por resto da vida. Você pode fazer apartamento, você pode fazer casa, você pode abrir um comércio. Sempre lembrando, essa terra aqui, esse chão aqui não é meu. Eu falei, você tá de sacanagem, falou Luiz, né? Ah, mas como é que você consegue dinheiro para levantar uma casa, levantar uma parede? Você vai lá de novo com o cara, lá o ditador, mostra a planta, mostra o projeto, convence ele e ele que vai te patrocinar. E você vai pagando, o banco também é dele, né? Cara, Claro. é o trem mais louco do mundo, cara. E você paga ele. E sempre lembrando, aquela terra nunca será sua. Ah, nem pro meu netinho? Esquece. Falei, cara, Fly, por isso que lá não tem imobiliária, por isso que não tem corretor de imóveis. Falei, é por isso, Luiz. Até Lá tem, mas é um só, né? é um só. O É um banco é único um só. corretor de imóveis. Eu, É, exato. cara, que coisa mais louca, cara. Falei, cara, nem brincando você chega lá, fala que você é corretor de imóveis. Nem brincando. Que Eles não doideira. gostam, porque assim, quem é lá, quem é o imperador lá, o rei, o samurai lá, é lá o gordinho, né, que a gente chama. É. Vamos lá. Mas vou te contar que assim, esses modelos diferentes, sabe, de uso da terra e tudo mais, na Suécia também é bizarro. Na Suécia, quando você compra um apartamento primeiro, você nunca tem a propriedade, você só tem a posse. A propriedade é do Estado. É, da mesma forma, quando você quer construir uma casa e você compra ali o direito de usar uma parte do terreno, de novo, você não compra a terra. A terra é da rainha, a terra é do Estado. Mas Cara, você compra o direito de construir ali naquela terra. Você tem 2 anos. Se você não construir por 2 anos, você começa a tomar multa. Se em 3 anos coisa louca, você né, não cara? terminar a sua construção, eles te tomam um terreno de volta com tudo que tem em cima. Que loucura, bicho. É Que loucura doideira. mesmo. Eu tenho Cada que estudar país tem mais uma sobre. doideira Eu tenho que diferente. pesquisar mais sobre o Principado de Mônaco. Não sei como é que funciona lá. Não faço ideia Ah, também. eu queria saber como é que funciona lá o Vaticano, porque dentro do país neutro do Vaticano tem casas ao redor. E aquelas Sim. casas não são dos padres. Queria saber como é que funciona isso. Queria saber lá em Haia, País Baixos, ali, Holanda, né? Como é que funciona. Também eu não pesquisei aqui, também não consegui entender. Então, assim, tem países que realmente a gente não tem poder, cara. Só o É cara doideira lá, mesmo. só o imperador lá que manda. Vamos lá, já são É isso. 7h34. Não te Ô, falei que a gente ia conversar um monte? Ô, doido, tô doido. ô Mota, fala pra gente aí, como você vê a evolução do mercado, cara, imobiliário? Fala pra gente aí. Eu vejo, Com tudo que você para mim, falou aí. de tudo que a gente já falou, assim, para mim é um processo muito natural a gente É, buscar oferecer o máximo de informações e o máximo de comodidade para o cliente final. Como eu falei antes, esse processo de oferecer comodidade, ele é em todas as indústrias. Ele é, assim, hoje a gente diz que tipo, o marketing não é mais aquela coisa de tentar vender aquilo que não te serve. O marketing é sobre encontrar uma pessoa e servir a essa pessoa com boa, o que boa, você cara. tem. Boa. O que você tem, mas por uma proposta de serviço. E o mercado imobiliário é a mesma coisa. Quando a gente pensa nos melhores corretores,
nas melhores corretoras, sempre há um espírito de servir muito forte, uma vontade de oferecer o máximo de informações, uma vontade de participar daquele momento da transação imobiliária, do sonho das pessoas e tudo mais. Então, quando a gente pensa aí na evolução do mercado imobiliário, saindo dos classificados, dos portais com as fotografias que eles têm, saindo aí de um modelo em que, na prática hoje, com plataformas de tour virtual, aqui no Brasil a gente tem plataformas grandes, a Banib é a primeira que me vem à cabeça, porque eu acho que foi pioneira nisso. Todos os tours virtuais que essas companhias hospedam, eles servem para que, se você quiser, você não precisa nem visitar o imóvel, você visita do conforto da sua casa. E isso também é muito natural. Já há transações, né, XP nós fizemos transações para clientes de fora do Brasil que nunca pisaram, nunca viram. Assim. Viram o imóvel pelo tour virtual, ouviram falar sobre, viram filmagens e tudo mais, mas nunca pisaram no Brasil para isso. Isso é tudo um crescimento muito natural das coisas. Hoje a gente pega pessoas que têm cabeças que são criativas para algumas coisas, mas para outras não tanto. Então, quando eu vejo um imóvel, eu não consigo enxergar nada. Eu não sei se o espaço é grande, se o espaço é pequeno, se cabe cama de casal, se não cabe. Eu não sei de nada. Minha cabeça não consegue montar esse tipo de coisa. Corretores conseguem, corretores têm essa competência, eu não. Então, o que acontece? Aí a gente pega empresas que fazem home staging virtual, que montam para você virtualmente como que vai ser o imóvel. A gente tem aqui de Belo Horizonte, a primeira também que me vem à mente, é a Seller. A Seller aqui em BH, o trabalho que os caras fazem é incrível. Eles pegam um imóvel, que é um imóvel com, talvez em condições não tão boas assim, eles fazem uma reforma virtualmente, eles colocam ali uma mobília virtual e pronto, mostra para o seu cliente como que aquele imóvel que ele está comprando pode ficar se ele investir X mil reais no processo de reforma, em imóveis de qualidade e tudo mais. Às vezes o processo ali de investimento, né, para tornar um imóvel muito mais rentável do que se imagina, é baixo, é fácil, é acessível a partir da realidade aumentada dessas possibilidades de homestaging virtual. Na prática, tudo que eu vejo de ferramentas que têm surgido, de homestaging, de técnicas de fotografias profissionais, com drones, com enfim, companhias que fazem isso especializadas no mercado imobiliário, com empresas de tour virtual, com portais ficando mais inteligentes, mais competentes, corretoras se adaptando ao programa de ads do Meta, então aqui no Instagram, no LinkedIn, usando o código de QR nos seus cartões de visita, nos seus banners, nos seus flyers, tudo é muito inteligente numa tentativa de oferecer mais agilidade, claro, e mais comodidade aos seus clientes. Ou seja, a evolução do mercado imobiliário, ela é natural, ela é imparável e não tem nada de, como é que eu posso dizer? Não tem nada de assustador. São todas ferramentas para os corretores venderem mais, para os corretores venderem melhor. Modelos como o modelo da XP, que é um modelo disruptivo de imobiliária, também vem para isso. É tal qual a sua imobiliária física perto do seu lugar, só que é um modelo virtual, um modelo que você não precisa estar lá trabalhando fisicamente, mas que vai te oferecer todas as ferramentas para você trabalhar de onde você estiver. Sempre na tentativa de gerar comodidade. Fala para mim, então, sobre esse mercado 4.0. Dá uma pincelada para a gente aí, para as pessoas entenderem. Então, quando a gente fala dessas nomenclaturas de 2, 3, 4, 5, nós estamos acompanhando as revoluções industriais, as revoluções tecnológicas a partir de certo momento, né, de quando nós estamos. O mercado imobiliário que a gente chama de 4.0 nada mais é do que o mercado imobiliário que está, na minha opinião, não é 4.0 coisa nenhuma ainda, é 3.8, 3.9, está se adaptando ali. Mas o uso de inteligência artificial, o uso de realidade aumentada, para a gente poder entender melhor o potencial dos nossos imóveis, para não precisar ficar se deslocando, fazer um monte de visita desnecessária, para a gente ter anúncios mais competentes e mais focados, né, mais nichados no nosso público, tudo isso é a partir de ferramentas de computação inteligente que corretores não tinham 25 anos atrás, porque eles já tinham acesso à internet e tudo mais, mas eles não tinham esse arsenal de ferramentas para tornar o seu trabalho mais competente, mais evidente para as pessoas, sabe? Então, assim, quando eu penso nesse mercado imobiliário pós-inteligência artificial,
Eu penso em anúncios melhor, mais selecionados para os nossos clientes. Eu penso em ads mais inteligentes. Eu penso em análise de dados para compreender o perfil do nosso cliente, a depender do nosso nicho. Você pega um corretor que está no corretor de mais alto padrão, por exemplo, ele precisa compreender como que a audiência dele se comporta, porque é claro que ele vai ter muito mais pessoas que só estão dando uma olhadinha, porque eles vendem alto padrão. Mas a partir dessas pessoas que estão dando uma olhadinha, quando a gente vê padrões dessas pessoas, se a pessoa está dando uma olhadinha 5, 6, 10, 15 anos, 15 vezes, 15 dias seguidos, a gente consegue perceber um padrão de comportamento ali, talvez seja mais do que só uma olhadinha, talvez haja um interesse. Pode não ser agora, o cliente pode precisar de um tempo, pode precisar fazer uma venda, mas é um cliente em potencial que a gente perderia se não fosse uma análise de dados sem viés, uma análise de dados a partir de inteligência artificial. Com isso, a gente fica mais inteligente, a gente trabalha melhor, mais nichado e com menos leads e mais eficiência, mais efetividade mesmo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O nosso Diga. seguidor, ele está sempre acompanhando nossas lives aqui, é o José, é um gestor imobiliário, escreveu o seguinte: cheguei, eu sou fotógrafo e videomaker por talento há 5 anos, corretor e perito judicial por formação. Estou entrando com tudo isso e muito mais. Comunidade, parabéns pela live. É isso aí, José. É o que a gente está falando, Coisa cara. boa. A gente fez uma comparação de 30 anos atrás para hoje, atualmente, e estamos falando sobre daqui a 30 anos como é que vai ser o mercado imobiliário e provavelmente o Instagram em si, eu acho que já está tão saturado já, né? Ô, Francisco, muito boa noite. Francisco daí da Madeira, da XP. Que legal. Gosto muito dele. Espetacular. Paulo, alguns estão evitando os corretores. Alguns estão evitando os corretores. Porque vai diretamente para o... Eu entendi com o Paulo aqui. Hoje eu fui dar à tarde. Eu fiz o meu horário de almoço, peguei o carro e fui dar uma volta na cidade. E, Mota, cara, a quantidade de imóveis que tem, um número do proprietário, e aí eu pesquiso lá no Instagram, lá no Facebook, lá nos grupos de Facebook, aquela casa com telefone do proprietário. Aí eu falo, pô, que sacanagem, cara. Que sacanagem. Boa noite, Francisco. Boa noite, Kiss. Que sacanagem. Por que ele não contratou um corretor que tem o conhecimento, que tem o network, que pode vender o imóvel mais rápido do que ele, que está lá, ó, tem uma casa aqui, 3 meses já. E o cara é irredutível de me dar a casa. É 1.700.000. É uma casa antiga, não vale aquele valor todo, tá? Mas ele não vende daquele jeito. Não vende. Eu falei com ele, cara, abaixa por 1.200, por 1.300, para baixar por 1.200. Não, eu vou vender do meu jeito. Não vai vender, cara. Não vai vender. Se eu puder falar um minutinho sobre isso também, porque esse é um assunto muito importante e tem um aspecto cultural muito forte. Hoje eu vejo que, assim, essa questão de evitarem os corretores. Primeiro que a gente tem 500 mil corretores no Brasil, é um número muito alto, e uma parte considerável oferece um serviço que não é memorável para os clientes. Então, isso acaba gerando nos clientes um receio em relação ao trabalho de uma classe que trabalha muito bem, com, claro, exceções, pessoas que não, de fato, não eu sempre digo que há corretores que são corretores e há corretores que estão corretores, mas poderiam estar em outra profissão. Poderia ser poderia ser, sabe? Está corretor porque precisava fazer alguma coisa e pensou em ir para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é fácil. Não é fácil. É um mercado difícil. Comissões abrem os olhos das pessoas, porque normalmente são valores mais elevados, mas são raros. E dependendo, você não fecha. É complexo. É realmente complexo. Mas hoje, estatisticamente falando, 2 pontos que eu acho importante a gente trazer. O primeiro deles é que o grande inimigo do corretor de imóveis hoje não é o colega corretor. Trabalhar sozinho é um erro. Quanto mais a gente trabalha em parceria, mais a gente cresce junto.
O grande inimigo do corretor de imóveis hoje é a venda direta. É o porteiro que rouba a venda, é o proprietário que anuncia sozinho. Por que o proprietário anuncia sozinho? Duas possibilidades. Muito bem. Primeiro, porque ele não, enfim, já teve uma experiência ruim com o corretor de imóveis, ele não acredita no trabalho do corretor de imóveis. Isso. E o que acontece nessas hipóteses? Esse proprietário, ele não sabe estatística, ele não sabe estudar o mercado onde ele está se metendo, porque estatisticamente, quem vende melhor são corretores de imóveis. E estatisticamente, para você ter uma venda, enfim, maximizando seus ganhos num tempo ótimo, são corretores de imóveis. E estatisticamente, as 3 coisas que mais vendem imóveis são precificação correta, endereço completo e fotografias profissionais. Esse seu vizinho não vai vender nunca. Se a precificação dele não está correta, ele não vai vender nunca. E aí ele perde com, assim, a possibilidade de investimento e aí a gente precisa, de novo, pensar estatisticamente no dinheiro. Se esse cara ganhasse 1.300.000, que é o que você falou que ele poderia vender ali a casa dele, e investisse no tempo, talvez ele chegasse a 1.700.000 mais rápido do que ele vai demorar para ganhar esse 1.700.000 e vender uma casa que pode ser que ele não venda nunca nesse valor. Verdade. Sabe? Então é o custo da lateralidade do dinheiro ainda por cima. Então as pessoas não estudam estatística, acham que são capazes sozinhas de fazer melhor do que o que os profissionais qualificados do mercado fazem, não conseguem, falham miseravelmente, é isso. Verdade. Deixa eu só responder aqui o nosso seguidor, senão me passa. Diga. Selecionar as parcerias, porque você pode trabalhar sozinho, depois do negócio fechado. Parceria é sempre bom, mas com pessoas certas. Claro. Ô, José, cara, eu faço as palavras dele as minhas, eu trabalho sozinho e, cara, parceiro, trabalho sozinho e com parceria bem consolidadas. Vamos lá, se parecer um cara aqui hoje, paraquedas, querendo fechar comigo, cara, não rola não. Não rola. Mas como é que você fecha parceria lá em Bahamas, República Dominicana? E, cara, eu já converso com essas pessoas da época que eu fui lá. Só República Dominicana, tive lá 7 vezes. Então, assim, conheço todo mundo. Então, assim, é fácil da pessoa de lá ter confiança em mim. E já me viu lá, sabe do jeito de falar, sabe da minha forma de trabalhar. Então, assim, é bem mais fácil de conseguir. Mas Luiz, como é que você tem parcerias lá em Portugal? Falou, meu amigo, morei lá há 22 anos. Então, conheço muita gente, mas é muita gente. É Lisboa, é Braga, é Coimbra, é Braga, é Guimarães, é Barcelos. Sempre tem algum corretor lá que me conhece. É impossível me conhecer. Doutora Isabela Leite, lá de Maceió. Excelentes dicas, parabéns. Obrigado, doutora. Vamos lá, são 19h48. Fala um pouco sobre... Você não falou sobre realidade aumentada, Mota. Fala um pouco sobre isso. Assim, falei sobre realidade aumentada ali nos virtuais, no home staging e tudo mais, sabe? Mas assim, tem os óculos e tudo mais, eu ainda acho que os óculos hoje eles são inacessíveis, é muito caro. Existem projetos enfim, tem algumas incorporadoras que fazem isso, mas que pede muito dinheiro. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a MRV, né, enorme, a MRV está lançando tá com um lançamento aqui, que é o seguinte, você chega lá, você coloca seus óculos de realidade aumentada, você começa a caminhar por um apartamento tipo, e ele começa a te dar opções ali na realidade aumentada de como você quer. Se você quer uma cozinha fechada, se você quer uma cozinha ali integrada com uma ilha, se você quer um quarto e um escritório, se é só um quarto grande, se precisa de 2 suítes, ou seja, a gente pode fazer um banheiro social e um banheiro de suíte, enfim. Tudo isso é muito legal, mas é caríssimo. É muito difícil no mercado imobiliário fazer isso hoje. Pode ser que no futuro barateie um pouquinho, fique um pouco mais acessível, mas fazer esse tipo de projeto de realidade aumentada, de tipo tridimensional e tudo mais, é muito dinheiro. Então, acho que a gente ainda está meio longe disso ser uma coisa popular ou factível. O mais próximo, exato. O mais próximo que a gente consegue hoje é o tour virtual. O tour virtual hoje é acessível, você faz com o seu celular, você já manda para as companhias qualificadas, monta o seu tour virtual ali,
tranquilo. Isso dá para fazer. Mas Ô, Mota, óculos ainda, acho que é meio caro ainda. vamos voltar agora lá para o assunto da XP. Quais foram os desafios culturais para a XP teve que manobrar aí para adequar com a nossa realidade? Qual foram os desafios, hein, cara? Qual que eu acho que é o maior desafio cultural que a gente tem no Brasil hoje? O maior desafio cultural que a gente tem, isso conversa com o que a gente estava falando hoje, é Tá? o da qualidade dos anúncios em portais que a gente tem, Boa, garoto. especialmente no que diz respeito às captações em exclusividade ou nas captações abertas. A jornada do cliente que vê o mesmo imóvel 19 vezes no Zap Imóveis é péssima. Todo mundo sabe disso. E aí vira um leilão de preço mais baixo. Você clica no mesmo anúncio 200 vezes, você vai no preço mais baixo, você tenta conversar com o corretor, às vezes o corretor ele não negociou aquele preço com o proprietário, então assim, o imóvel custa 550 mil. Aí o corretor, aí vai, né, no Zap Imóveis, 550, 549, 548, lá, aí chegou no 530, que o corretor colocou lá sem perguntar para o proprietário. Aí recebeu a proposta de 530, vai o corretor perguntar para o proprietário se rola, ali nos 530. E, enfim, isso é questões de ética, questões de prática. Mais do que isso. Mais do que só isso, pelo menos. Quando você tem 20 corretores trabalhando no seu imóvel, quem trabalha no seu imóvel de verdade? Nenhum deles. Nem. Ninguém vai colocar angu na empada do vizinho. Azeitona na empada do vizinho. Ninguém vai fazer fotografia profissional. Porque por que eu vou fazer foto profissional de imóvel que tem outras 19 pessoas trabalhando que podem vender antes de mim? Só Mais voluntário. Então ninguém faz isso. Só que os 20 pensam assim e ninguém faz dessa forma. Em mercados, como é o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, todos os imóveis eles são ligados a um corretor. Todas as captações elas são em exclusividade por excelência. E quando você tem um imóvel captado em exclusividade, aqui na XP a gente tenta colocar isso de forma cultural. Esse é um grande desafio cultural da nossa concorrência aqui no Brasil. Remax, que é a maior franquia imobiliária do mundo, teve eu errei, né, Cristina? Acho que angu na empada não dá, não, mas azeitona na empada rola. Angu na empada acho que não fica legal, não. Mas, enfim, a Remax também tem uma cultura muito forte de captação e exclusividade. Quando eles chegaram no Brasil no começo dos anos 2010, eles também trilharam esse desafio cultural, que é o de entender que o corretor ou a corretora que faz um trabalho competente, que tem um business plan, que tem um plano de marketing, que vai investir um dinheiro próprio para vender um imóvel, esse corretor tem muito mais resultado, com muito mais eficiência do que os 20 da captação aberta. Verdade. Mas a gente conhece. Mas isso é difícil. As imobiliárias elas trabalham com lista de clientes, aí vem aquela lista de leads, aí pega aquelas lista compartilhada de imóveis que todo mundo usa e assim vira correr atrás do próprio rabo e ninguém faz essa venda. Você estava falando aí e me fez lembrar, estava viajando no que você estava falando. Na minha cidade, onde eu estou, que é o sudoeste goiano, estou na cidade de Jataí, fica 390 quilômetros de Goiânia. E aqui a quantidade de corretor que tem, metro quadrado, cara, é enorme. Tem muito corretor. E, cara, se você entrar no Instagram deles, no Facebook deles, ou delas, cara, é assim, pode contar nos dedos quem tem uma foto bacana, quem está apresentável, quem tem uma harmonia no Instagram, no Facebook. Eu não falo nem no YouTube, eu falo o básico do Instagram, o básico, cara, cada foto mal tirada, cada vídeo mal, cara, com lente borrada, com lente com gordura lá na tela. Não passa a informação correta, detalhada para o investidor olhar e falar, cara, tem isso tudo, pô, bacana, então esse preço está dentro. Então, assim, aqui na minha cidade tem muito que aprender. Eu sou novo, como a gente falei, eu tenho só um ano de Cresce. E aí me perguntaram, Luiz, por que você inventaram? Ô, Zezinho, muito boa noite, irmão. Zezinho é um grande amigo meu lá em Vila Velha, Espírito Santo. Uma coisa Forte boa. abraço, irmão. Então, assim, eu vejo... desculpa, me perdi. Fiquei tão emocionado que o Zezinho apareceu.
Por que que eu comecei a fazer esses vídeos? Porque eu não tinha, quando comecei a estudar o Cresce, eu não tinha essas informações no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu não tinha. Falei, cara, mas como é que eu vou ter se eu não tenho? Aí eu segui alguns corretores antigos no YouTube e aquilo para mim não era o suficiente. Eu falei, cara, então eu vou começar a chamar as pessoas da área e começar a entender como é que funciona realmente esse universo. Né? Então, hoje, você é o número 122 da live. Então, assim, Legal olha a demais. quantidade de gente que já passou aqui, quantidade de gente que se doou para passar o conhecimento deles ao longo dessa carreira. Então, por isso que eu tive essa ideia de fazer a live. Aí, voltando àquele assunto, e eu não vejo aqui na minha cidade entusiasmo por parte dos corretores. Não tem um assim, pô, cara, aquele cara, eu vou seguir aquele cara ali é uma referência para mim. É minha inspiração. Mota, não tem, cara. Não tem. Não tem. Por incrível que pareça, se você entrar nos meus seguidores lá, você vai ver o quê? 2, 3 corretores aqui da minha cidade. Aqui é muito individualista. Aqui Faço ninguém te ideia. apoia. Por isso Faço que ideia. eu tenho parceiros fora de Goiás. Fora Sim. de Goiás, fora do Brasil, porque aqui não tem como. Deixa eu só dar um oi aqui. Estou aguardando você aqui. Se Deus quiser, Zezinho. Peraí. O José escreveu o seguinte. Sou fotógrafo e videomaker e faço vídeos tops em imóveis exclusivos. Mas já fiz um vídeo top em casa que estava com 10 corretores. E eu vendi, pois o material bem feito faz encher os olhos. Perfeitamente. É isso mesmo, Brilhou. José. É isso mesmo. Francisco, lá de Estatisticamente é um dos Portugal, 3 pontos. lá da Ilha da Madeira, escreveu o seguinte. Aí está o diferencial que a XP traz para o mercado. A qualidade de serviço que presta ao cliente. Um corretor da XP tem acesso a treinamento que lhe ajuda a se posicionar com o no mercado. Ô, Mota, eu já participei do vídeo de vocês aí, através da Kátia, cara, para mim umas 4, 5 vezes. Espetacular. E Que eu tô bom. namorando a Kátia um tempão, ela me puxa minha orelha, vem pra XP. Eu Kátia, te não falei é também. o momento ainda. Não é o momento. Calma. Paula, muito boa noite. Zezinho. Assim acrescenta o valor e o cliente se beneficia com isso. Corretíssimo. Estou guardando você aqui. Vamos se ver em breve, Zezinho. José, XP me chama. Ah, tá. Ô, Kátia, entra em contato amanhã com Corretores o José, tá XP, bom? falem com o José. Isso. Vamos lá. Já são 19h58. Eu estou controlando a hora, que a minha filha está na minha frente e espera para a gente ir para a pizzaria. Eu preciso ir em breve também, Mas, para te falar a verdade. por isso. Ô Mota, como diz o outro, cara, já falamos sobre a era digital, do modo geralzão, falamos um pouco da XP. Não vou nem fazer mais pergunta mais. Deixa um recado, deixa um recado para os corretores que vão nos assistir no Instagram, no YouTube, que queiram ser corretores da XP e dê suas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que eu sei que você está no aeroporto, está na correria. E, cara, eu só tenho que agradecer por esse espaço. Então, deixa aí o seu recado aí. Pense... Peraí. Pensa em um grande corretor, com conhecimento em diversos lugares, meu amigo Luiz. Obrigado, irmão. Obrigadão. Obrigado. Gratidão sempre. Então, Mota, considerações finais. Deixa um recado aí bacana aí para os seguidores que são corretores ou corretoras que queiram fazer essa transição, né? Se juntar numa empresa tão grande como a sua aí. Fica à vontade. Pessoal, primeiro aqui só de considerações finais, aproveitando o gancho do que a gente conversou aqui a maior parte do tempo, não tenham medo. Bons profissionais não sairão do mercado. O profissional que está corretor e que não é corretor
esse profissional pode acabar se tornando obsoleto, Muito, se não se muito. qualificar. Mas não tenham medo, qualifiquem-se, estudem cada vez mais, estejam cercados de ótimos exemplos de corretores de imóveis qualificados. Tem um monte de gente bacana no Instagram. Na EXP nós temos corretores brilhantes no que diz respeito à qualidade de perfil no Instagram, como fazer um YouTube bom, um YouTube vencedor, como fazer um marketing do seu imóvel, enfim. O Edson está aqui hoje, o cara faz um vídeo, o cara edita um vídeo em papo de 12 minutos. É insano. O vídeo está pronto e é maravilhoso. É fantástico o que os corretores da XP são capazes de fazer. E para você que está nos ouvindo, que quer conversar mais um pouquinho, quer entender um pouco mais da XP, imobiliária digital, que está aqui no Brasil, você que tem interesse de fazer parte de uma imobiliária que te possibilita começar com 70% de comissão, chegar ali até os 95% de comissão, que queira falar conosco, nos procure. O nosso Instagram é @XP, XP Brasil, eu acho. Acho que é esse o nosso arroba. Pode me chamar no Instagram, que eu respondo todo mundo também. Tem um monte de corretor da XP aqui. Se procurar no Instagram, se procurar no YouTube, vai ver gente da XP e venha fazer parte com a gente. Alvarenga, eu tô te aguardando, bicho. Você tem todo o perfil de corretor XP, de corretor que vai dar certo na XP. Pode não ser hoje, mas quando você vier, estaremos aqui de braços abertos para Muito bacana. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo de todos vocês, pela atenção de todos vocês, pelos comentários, pela participação, foi tudo excelente. E estou sempre disponível. Quem quiser trocar uma ideia a mais comigo, pode me procurar aqui, pode me seguir, me chamar aqui no Instagram, que eu dou atenção para todo mundo. Espetacular, cara, espetacular. O Instagram dessa fera aí é @Marco Amota com 2P. Cara, é espetacular. Exato. Paula, muito boa noite. Grande Marco. Deixa eu só dar um oi aqui, como a pessoa escreveu. Lino, vamos conversar e desenvolver uma oportunidade de parceria. Sim, claro que sim. Me chama na segunda-feira. Kátia, vem para a XP. Ô, Kátia, muito obrigado pela sua indicação. Realmente o Mota, cara, é um cara espetacular. Gostei muito de você, tá, Mota? Não sou mulher, não. Fico feliz, eu também. Você é um cara bacana, tem uma aura muito bacana, obrigado. Uma aura muito boa. Coisa boa, muito gentil. Aí, uma menina lá de Portugal, se chama Ana Gomes. Falou, mas por que você só entrevista mulher? Eu falei, cara, porque quando eu entrevisto... ela me perguntou. Porque quando eu entrevisto um homem, cara, o cara se acha o gostoso, se acha o bonzão, e assim, eu não tô aqui para competir com ninguém, entendeu? Exato. Só para você ver que tem pouquíssimas pessoas lá. Pouquíssimas pessoas, mas a dedo, eu escolhi a dedo. Que é o Wagner Nolasco, que é o Guilherme Lemos, tem o Jean de Balneário, assim, dá para contar nos dedos os fera que entraram aí. Né? Eu gosto de conversar sempre antes, por exemplo. Antes de você estar aqui, conversamos do quê? Uns 15 dias antes. Né? Para ver como é que é, para ver se rola um clima. Né? Porque senão é difícil, cara, chegar assim na lata. Eu não te conheço, cara. Imagina, construir uma reputação de 1 ano e meio, aí você vem me destruir? É sacanagem, né? Boa noite, parabéns, muito show. Sandro, seja bem-vindo, Sandro, Danilo, Ricardo, Paula, Assis. Então, gente, são 8 horas, 8h04. Vou dar como encerrado. Cara, mais uma vez, muito obrigado por tirar desse tempinho aí. Cristiano Castilho, muito boa noite. E até a próxima. Em janeiro eu volto com live. Amanhã é a nossa última live, seria da série 2024. Em janeiro a gente conversa para a gente bater outro bate-papo. Torço muito por você, pela Kátia. Muito obrigado, é muito. No Brasil, que ela realmente possa expandir mais e mais. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus.